Boa noite, terceiro ano. Conteúdo dessa semana agora, tá? Nós vamos dar uma corridinha pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Números imaginários. Sabemos que qualquer número real positivo ou negativo elevado ao quadrado resulta sempre um número positivo. Por quê, pessoal? Por exemplo, se você colocar 1 ao quadrado, é 1 vezes 1, que vai dar 1 positivo. E menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos é mais, não é? E 1 vezes 1 vai dar 1 positivo também, certo? 2 ao quadrado é 4. E menos 2 ao quadrado? Menos 2 ao quadrado não é menos 2 vezes menos 2? Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Ou seja, pessoal, qualquer número elevado ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, vai dar como resultado um número positivo. Assim, sendo x um número real, equações tais como x ao quadrado igual a menos 4, x ao quadrado igual a menos 1 não tem solução. Por que não tem solução? Porque no conjunto dos números reais, todo número multiplicado por ele mesmo, negativos, né, se for no caso, vai dar sempre um resultado positivo. E se x ao quadrado em menos 1 é igual a menos 1, quer dizer que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. O inverso da potenciação não é a raiz quadrada? É a raiz quadrada, né? Então, porém, raiz quadrada de menos 1 não é um número real, tá? Lembra lá no nono ano que quando vocês faziam delta e Bhaskara, sempre que caía, por exemplo, assim, o delta, quando o delta dava, por exemplo, menos 16, vocês colocavam assim, ó, não existe solução? Sim, não existe quando não existe no conjunto dos números reais. Porém, pessoal, ele existe onde? No conjunto dos números imaginários, tá? Então, porque, ó, assim surgiram os números imaginários. Desculpe, que faz parte do conjunto dos números complexos, tá? Onde raiz quadrada de menos 1 é i, ou seja, é um número imaginário. E a gente usa o símbolo i. I ao quadrado, então, é igual a menos 1, certo? Por que I ao quadrado é menos 1? Porque I ao quadrado, você tirando a potenciação, você coloca dentro da raiz quadrada, tá? Então, x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1, o resultado vai ser mais ou menos i. Ou seja, mais i ou menos i, tá? Sempre que for um número imaginário, pessoal, nós vamos simbolizar pelo i. Por exemplo, raiz quadrada de menos 9. No conjunto dos números reais, isso não existe. Mas agora nós estamos vendo o que? Os números imaginários, tá? Então, sempre que der a raiz negativa, esse menos aqui, ó, como que vai ser? 9 vezes o menos 1, né? A gente pode colocar 1 aqui, que ele não muda o valor. Substituindo, então, separando os dois, então, vai ficar a raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de menos 1. Quanto que é a raiz quadrada de menos 1? Raiz quadrada de menos 1 não é i? É i, né? Raiz quadrada de 9 é quanto? É 3. Vezes a raiz quadrada de menos 1, que é i. Então, a resposta, a raiz quadrada de menos 9 é 3i. Essa expressão, 3 mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Então, vai ficar 3 mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 16? É 4. Como é negativo, eu acrescento o quê? O i. Então, a resposta fica 3 mais ou menos 4i. Raiz quadrada de menos 7.
não tem raiz quadrada de 7, não é? Então, o 7 vai continuar dentro da raiz, só que a gente pode tirar esse sinal negativo aqui. Então, fica aí raiz de 7 ou raiz de 7i, fora da raiz, tá? Menos raiz quadrada de 25. Então, vai ficar menos, qual que é a raiz quadrada de 25? É 5. E a raiz quadrada de menos 1? I. Menos 5i, ok? Vamos fazer alguns exemplos aqui para praticar um pouquinho? Então, vamos lá. X ao quadrado mais 75 igual a 0. Equaçãozinha do primeiro grau, lembra? Nós podemos resolver por delta e Bhaskara, mas tem um jeito mais fácil, né? Como que a gente pode? Isolando x, 75 tá positivo, vai para o outro lado? Negativo, né? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, só que eu acho que eu deixei de fora alguma coisa aqui, desculpa. Ó, aqui vocês acrescentam 3. Na verdade, o cálculo seria 3x ao quadrado mais 75. Ó, coloque o 3 aí do lado, tá bom? Então, ó, 3x ao quadrado mais 75. 3x ao quadrado é igual a 75. Tá positivo, veio para o outro lado, negativo. O 3 está multiplicando. O que eu faço com ele? Passo dividindo. X ao quadrado é igual a menos 75 dividido por 3, vai dar menos 25. O inverso da potenciação é o quê? Raiz quadrada de menos 25. Como que eu calculo isso, então? X é igual... se é raiz quadrada, vai ser mais ou menos a resposta, né? Raiz quadrada de 25, 5. Como eu tenho número negativo aqui, né, que seria menos 1, vai ficar mais ou menos 5i, ok? Raiz quadrada de 25 é 5, e como tem um sinal negativo, eu acrescento o i. Então, x é igual a mais ou menos 5i. Outro cálculo aqui, ó, B. Vamos lá, x ao quadrado menos 8x mais 25 igual a 0. Equação completa do segundo grau. Então, nós vamos resolver como? Por delta e Bhaskara. Quanto que vale o A, gente? O A que está do lado do x quadrado. Só relembrando isso, né? Porque esse conceito é do 9º ano. O A vale quanto? 1. O B, quanto que vale o B? O B é o que está do lado do X. Aqui é o A, B e C. O B vale quanto? Menos 8. E o C, 25. Qual que é a formulinha do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, quanto que vale o B? Menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 25. Então, delta é igual a menos 8 ao quadrado, dá quanto? 64 positivo, porque o menos também está ao quadrado. E menos com menos é mais. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 25, 100. Delta igual 64 menos 100 é menos 36. Se fosse antes do conjunto, se fosse no conjunto dos números reais, o que você ia colocar? Não existe solução. Só que nós estamos, né, no conjunto dos números complexos, ou seja, nós estamos trabalhando com os números imaginários. Então, vai ter solução sim. Qual que é a formulinha de Bhaskara? X é igual menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A, né? X é igual a menos da fórmula, quanto que vale o B? Menos 8, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto que deu a raiz quadrada de delta? Menos 36, dividido por 2 vezes A, que vale 1. X é igual, menos com menos, mais 8 positivo. Mais ou menos, pessoal, quanto que é a raiz quadrada de 36?
6, como ele é negativo, então vai ficar 6i, né? Dividido por 2 vezes 1, 2. Separando aqui agora, ó, x1, lembra? E x2, lembra disso? O que é o x1? Eu vou usar o mais e esquecer o menos, né? Então, vai ficar 8 mais 6i dividido por 2. Posso separar? Posso fazer 8 dividido por 2 e 6i dividido por 2? Posso sim, ó, fazer isso, ó. 8 dividido por 2 mais 6i dividido por 2. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Mais 6 dividido por 2, 3i. Então, a primeira resposta minha, qual que é? 4 mais 3i, ok? x2, eu vou fazer com menos, esquecer o mais. Então, vai ficar 8 menos 6i dividido por 2, ok? Eu posso fazer dessa forma, eu também posso colocar o termo comum em evidência, tá bom? Por exemplo, qual o termo que dá nos dois lados aqui? É o 2, não é? 2 vezes quanto dá 8? 2 vezes 4. Menos 2 vezes quanto dá 6i? 2 vezes 3i. Dividido por 2. Cortando esse 2 com esse 2, o que sobrou? 4 menos 3i. É o x2. Ou seja, a solução aqui é 4 mais 3i ou 4 menos 3i. Certo, gente? Deu para pegar? Certinho? Então, vamos continuar? Eu vou fazer em outro vídeo, porque ele tá ficando muito longo, ok?